Queridos irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Nesse momento, estamos iniciando a nossa aula, que é a segunda aula, que tem como tema Santa Ceia, tá bom? E conosco, o irmão Joseilson Borges da Assembra, está nessa responsabilidade. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado, irmã Alexandra. Obrigado a todos os irmãos que estão aqui presentes. É uma grande responsabilidade falar das coisas de Deus. Eu quero falar sobre a Santa Ceia. Na verdade, o ponto 12 do nosso princípio de fé é a Santa Ceia. E no ponto 13, nós vamos falar sobre o lava-pés. Então, a Santa Ceia aqui vai ser dividida em duas partes, né? Então, a Santa Ceia é um ritual que hoje nós praticamos, nós, adventistas do sétimo dia, movimento de reforma, para lembrar da morte de Jesus. É um ritual que tem origem em um outro ritual, que no caso é judaico. Então, a Santa Ceia é um ritual cristão-judaico, então ele tem origens judaicas, mas também ele é um rito que foi instituído pelo próprio Jesus. Então, há aquela definição. O que é uma doutrina? Uma doutrina é tudo aquilo que o próprio Jesus pessoalmente ensinou. Então, Jesus pessoalmente ensinou a doutrina da Santa Ceia. Então, inclusive, há um equívoco onde muitas pessoas confundem. Eles dizem que a Santa Ceia não é uma doutrina. A Santa Ceia é uma doutrina, assim como a Páscoa era para os judeus. E antes de falar da Santa Ceia, eu quero introduzir falando da Páscoa. Eu não vou me alongar muito sobre a Páscoa, porque é um rito muito longo. Para os irmãos terem uma ideia, a Páscoa durava em média 2 horas ou mais, e não poderia ultrapassar a meia-noite. Então, eu quero falar apenas de uma parte da Páscoa para os irmãos entenderem de onde que Jesus instituiu a ceia. Veja bem, na Páscoa judaica, eles tinham uma comemoração dividida em 4 partes, né? Cada uma dessas partes era simbolizada por um cálice. É por isso que os irmãos vão encontrar em 1 Coríntios e também em Mateus a descrição Jesus falando de uma ceia. A Páscoa, na verdade, era uma ceia que era dividido em 4 rituais e para marcar cada ritual era utilizado um cálice, né? Então, o primeiro cálice, ele era chamado de cálice da escravidão. Esse cálice, ele era bebido, né? Ele era bebido após algumas recitações de textos, ele era bebido com algumas ervas amargas, coisas que não eram muito bem tragáveis pelo estômago. E esse cálice, ele tinha um simbolismo. Olha só que interessante. Deus, ele sempre introduziu coisas simbólicas para mostrar verdades importantes. E esse cálice, que era chamado de cálice da amargura, ou da escravidão, ele era um cálice que lembrava a amargura da escravidão do povo de Deus no Egito. Então, após eles comiam, eles bebiam esse cálice, na verdade, o chefe da família, ele abençoava esse cálice, ele recitava algumas meditações, era chamado de Kiddush, e após essa recitação, ele bebia e dava para todos os integrantes daquela mesa. Geralmente eles colocavam uma mesa mais baixa, colocavam alguns puffs, né, algumas coisas mais baixas para sentar no chão, e toda a família participava daquele cálice. Sobre essa mesa tinham 4 cálices, mas era um por vez. Não era os 4 ao mesmo tempo, ou seja, o filho pega um, o pai pega outro, a mãe pega outro e a irmã pega outro. Não. Era o primeiro cálice, cálice da escravidão. O segundo cálice, depois que ele terminava esse primeiro ritual, então o chefe da família ele pegava o segundo cálice, que era o cálice da libertação. Esse era bebido juntamente com pães asmos, né? Pães sem fermento, que era símbolo de Jesus, que libertou eles da escravidão do Egito e também libertou do pecado. Então, esse geralmente ele era consumido com pães asmos. Ele faz uma memória
da libertação do povo de Deus da escravidão egípcia. Depois que se terminar, eu estou tentando resumir, mas era uma cerimônia muito longa. Depois do segundo cálice, vinha o cálice da bênção, né? Aqui que eu quero fazer uma introdução. O terceiro cálice é o cálice da bênção. Esse cálice, ele era consumido juntamente com carpas, né? Um pedaço de verduras mergulhadas em água salgada para fazer a memória ao início da primavera. Agora, olha só a semelhança. Quando o apóstolo Paulo ele fala aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz assim, no versículo 16, o cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O apóstolo Paulo ele fala cálice de bênção. Alguns historiadores, arqueólogos, inclusive judaicos, acreditam que foi nesse momento em que Jesus faz a transição da Páscoa para a Santa Ceia. Foi no terceiro cálice, no terceiro momento. Claro, Jesus fez a Páscoa, né? Mas nesse momento, Jesus introduz agora uma nova ordenança, um novo rito. Então, o terceiro cálice, ele era chamado de cálice de bênção. E o apóstolo Paulo, fazendo menção ao cálice que era utilizado na ceia, ele diz, olha, o cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Então, aqui nós temos uma introdução do cálice da bênção. Então, eu só trouxe esse momento para mostrar para vocês em que momento Jesus faz a transição da Páscoa, que era um rito judaico, para a Santa Ceia. Agora, uma coisa que é interessante, inclusive isso é matéria de arqueologia, inclusive tem um arqueólogo adventista chamado Rodrigo Silva, e em alguns momentos ele até cita que realmente foi daquela maneira. Existem alguns arqueólogos judeus que também confirmam a veracidade desses fatos, que nesse momento Jesus fez essa introdução desse rito sagrado. Agora, uma coisa que é interessante, que merece destaque, nos ritos judaicos não era aceito uma modificação para adaptação, ou seja, eram 4 cálices, não podiam ser 5 e não podiam ser 3. Tinha que ser exatamente 4, porque eles deveriam mostrar. Então, em todos os ritos que Deus nos institui, eles têm um significado, eles têm uma mensagem para nos passar. Se eu desconfiguro, é igual o sacrifício lá no Antigo Israel. O cordeiro tinha que ser sem mancha, sem defeito, não podia ser doente, nada. Mas, de repente, eu tinha um cordeiro com uma manchinha lá, ou um pouquinho aleijado. Então, para me livrar dele, eu oferecia, Deus não aceitava. Porque aquilo que Deus pede é exatamente como ele pede. Não pode ter desconfiguração. Um outro caso também interessante destacar é no sacrifício de Caim e Abel. Quando Deus instituiu o sacrifício, Caim levou um sacrifício, porém um sacrifício defeituoso, um sacrifício diferente. Ele levou frutas e ainda levou reclamando. Deus não aceita. Irmãos, eu costumo dizer para as pessoas que se nós não formos capazes de obedecer a Deus nos mínimos detalhes, detalhes pequenos, podemos dizer assim, inclusive é até o estudo do próximo pôr do sol, ser fiel em pequenos detalhes. Se nós não formos capazes de obedecer a Deus em coisas pequenas, não será seguro ser levado para o céu para se assumir grandes responsabilidades. Se eu não consigo ser fiel a Deus aqui, eu não vou conseguir ser fiel no céu. Então, é por isso que o nosso Deus é um Deus de grande misericórdia. Aquilo que Deus nos ensinou é aquilo que nós devemos fazer, exatamente aquilo. Então, vamos lá. Eu quero ler Mateus no momento em que é instituído, Mateus capítulo 26. Alguém quer me ajudar a ler, por favor? Mateus 26. Eu 26 a posso. 28. Eu quem? Regina.
Por favor, leia Mateus 26, 26 a 28. Eu também posso. Tá, eu quero. Pode ler? Pode, Mateus 26, 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, recebeu graças e deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira. Irmã, somente até o 28. Muito obrigado, Certo. irmã. Olha só. O que que nos lembra a Santa Ceia? Qual o objetivo da Santa Ceia? Por que que Jesus instituiu a Santa Ceia? E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. Então, o pão é o símbolo do corpo de Jesus. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: bebei todos dele, né? Inclusive, aqui faz uma menção no singular, dele. Inclusive, naquela mesa, na mesa da Páscoa, no mínimo tinham 4 cálices, porque os irmãos lembram que a Páscoa ela era celebrada com 4 copos. Ali, no mínimo, tinham 4, mas Jesus pegou um e disse: tomai dele todos. Porque isto é o meu sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Agora vamos aqui para 1 Coríntios. Eu quero levá-los a Paulo, o apóstolo Paulo, que foi inclusive um apóstolo que não estava presente neste momento que Mateus relata. O apóstolo Paulo, naquele momento, ainda não era uma pessoa que fazia parte dos discípulos. Podemos dizer que ele ainda não era convertido, né? Não havia sido convencido pelo Espírito Santo a aceitar Jesus. Ele estava no processo, mas ele ainda não fazia parte dos discípulos. Agora vamos aqui a Paulo. Inclusive, irmãos, o apóstolo Paulo, ele só aceita Jesus após a morte e ressurreição de Jesus, para ficar claro que ele não participou daquele momento que Jesus esteve na terra com os discípulos. Ele só aceitou a Jesus quando ele estava indo para Damasco e Jesus apareceu para ele já ressuscitado, né? Jesus já tinha ressuscitado, já fazia um tempo. Então, e é interessante destacar que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, o apóstolo Mateus e os demais, eles foram ensinados pelo próprio Jesus em vida aqui na terra, em carne, né? Antes da morte e ressurreição. Mas o apóstolo Paulo, ele não teve contato ainda com os discípulos. Ou seja, ele foi ensinado por quem? Aqui nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu quero que os irmãos frisem bem no primeiro versículo, o apóstolo Paulo falando. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Depois vamos até o 26. Nós vamos Posso entender ler? o objetivo da Santa Ceia. Eu quem? Abigail, Abigail, por favor. 23 a 26, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ter mais participações. Irmã Abigail vai ler o 23 e 24. Ok. Mais alguém? Eu posso ler também. Depois na Porque sequência. eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ok, então vamos dar uma pausa aqui. Olha só o que ele fala no versículo 23. Porque eu recebi de quem? Senhor. Do Senhor.
Então, quem ensinou a Santa Ceia ao apóstolo Paulo? Foi Pedro? Foi Tiago? Foi João? O Senhor. Foi Jesus. O próprio Jesus ensinou a Santa Ceia para Paulo. Então, foi até um privilégio, né? Assim como ele ensinou para os demais. Porque, veja bem, irmãos, Deus é um Deus tão sábio que se não fosse uma outra pessoa, a não ser Jesus, se fosse uma outra pessoa que tivesse ensinado para Paulo que não fosse Jesus, ainda haveriam especulações, está vendo? Não foi Deus que ensinou para Paulo. Como Paulo foi um dos últimos apóstolos a aceitarem, então muitos poderiam especular. Veja bem, quando Paulo aceitou a verdade, então alguém ensinou para ele, ou seja, um ser humano, então errou, né? Então, aqui o apóstolo Paulo ele não deixa margem para especulações. Quem ensinou a ceia a Paulo foi o próprio Jesus. Agora vamos para o 25. Nossa, uma hora e pouquinho de ouro. Posso ver? Eu vou ler. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, né? Aqui está no singular, depois de cear, ou seja, depois de partir o pão, dizendo: este cálice não são estes, tá? É este. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então, irmãos, olha que interessante, que coisa sublime. O objetivo da ceia, lembrar do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é algo importante na nossa vida, porque é mais importante do que o seu nascimento, porque é através da morte de Jesus que nós nos lembramos do grande sacrifício que ele fez para nos resgatar da miséria e do pecado. Então, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, aqui não fala estes, tá? Proclamais a morte do Senhor até que ele venha. O apóstolo Paulo, ele era um homem de muito zelo, e nós sabemos isso. Ele era um homem de muita dedicação. Ele foi muito dedicado na obra contra a verdade. Mas quando ele aceitou a verdade, ele foi uma pessoa super dedicada à verdade. Então o apóstolo Paulo deu a vida dele pela verdade. Aqui na palavra de Deus, voltando um pouquinho mais, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, aqui diz assim, olha, vou reler. Eu falo para homens sábios. Eu posso dizer que nós aqui somos pessoas sábias. Julgai o que digo. O cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Aqui o apóstolo Paulo ele faz menção ao terceiro cálice, mas também ele dá um significado ao cálice, porque muitas pessoas, inclusive hoje no mundo moderno, nós podemos dizer, mas por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, ainda utiliza apenas um cálice na Santa Ceia? Né? Por que ainda se utiliza? O apóstolo Paulo diz que esse cálice, ele representa a comunhão, ele é a comunhão do sangue de Cristo. Aqui no versículo 2 do capítulo 11, diz assim: guardai as ordenanças, como eu as entreguei a vós. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele diz por que nós temos que fazer exatamente como Jesus fez. E muitos poderão até especular, mas veja só, na Santa Ceia que Jesus ministrou com os apóstolos, com exceção de Paulo, Jesus pegou o cálice, deu graças e deu a todos, e um passou de mão em mão, né? Então, veja bem, é como se nós estivéssemos aqui numa sala, vamos supor que eu sou o pastor, então eu passo para a irmã
Alexandra, a irmã Alexandra passa para a irmã Marta passa para a irmã Maria Eunice, e assim vai. Ou seja, a gente não devolve para a primeira pessoa. Muitas pessoas até indagam, mas então por que que nós não fazemos exatamente igual? Veja bem, irmãos, vamos separar as coisas. Aquela ceia que foi ministrada por Jesus era uma ceia ministerial. O que é uma ceia ministerial? Uma ceia onde só tinham ministros, só tinham apóstolos. Então, não havia necessidade de devolver o copo para Jesus. Hoje, nós fazemos diferente. Quando é uma ceia que tem um ministro e membros, o ministro me dá o cálice, eu tomo e devolvo para ele. Ele limpa e depois dá para outro irmão, depois ele dá para outro irmão. Aí ele essa troca, o membro recebe, toma e devolve para o ministro. O ministro dá para outro membro que toma e devolve novamente para o ministro. Nos dias de Jesus não havia essa necessidade, porque ali era uma ceia ministerial, né? Uma ceia ministerial. E aí também existem muitas especulações, mas por que então que as igrejas pentecostais não fazem iguais à nossa igreja, irmãos? É uma longa história, e isso está registrado na história. As igrejas evangélicas, elas tomavam no cálice único. A igreja metodista, a igreja batista, todas as igrejas evangélicas, elas faziam dessa maneira. Só que com o passar do tempo, elas foram modificando. E aí depois veio a igreja adventista e fez uma modificação também. Agora, eu quero que os irmãos guardem na memória exatamente o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 2. Guardai as ordenanças como eu as entreguei a vós. Aqui nos escritos do apóstolo Paulo, em nenhum momento ele fala de divisão de cálices. Apesar que no tempo de Jesus existiam doenças muito severas, como é o caso da hanseníase, que naquele tempo era lepra, né, a mesma doença. E hoje, nos nossos dias, nós temos remédios que podem curar, mas no tempo de Paulo, de Jesus, não tinham medicamentos. Inclusive, a pessoa leprosa, ela tinha que sair de casa, muitas das vezes sua casa era queimada, e ela ficava vagando por lugares, por cavernas, por lugares insalubres, esperando uma cura para ser reintegrada à sua família. Mas mesmo assim, o próprio Jesus, ele fez em cálice único. Porque a ceia, irmãos, ela é chamada de bálsamo de Gileade. O que é o bálsamo de Gileade? É a cura. Nós acreditamos, nós adventistas do sétimo dia movimento de reforma, nós acreditamos que na Santa Ceia é um momento tão sagrado e solene que nós relembramos o grande sacrifício de Jesus feito por nós, que ele nos traz, inclusive, cura física e cura espiritual. Então, assim como a Páscoa era para os judeus um memorial, uma lembrança do grande livramento de Deus por sua nação, a Santa Ceia, para nós, o memorial do livramento do pecado e do Egito. Então, hoje nós fomos libertos do Egito do mundo e estamos sendo libertos do pecado, mas a Santa Ceia também, ela é cura para o corpo físico. Inclusive, algumas pessoas já relataram isso, que foram curadas durante a Santa Ceia. Pessoas que estavam enfermas foram curadas, porque tem fé. Nós temos fé que Deus cura as pessoas. Eu quero fazer um comentário aqui, ler um texto. Eu não vou falar sobre a mudança que aconteceu no passado nas igrejas pentecostais, mas hoje é muito fácil, os irmãos podem pesquisar no YouTube sobre a história da Santa Ceia, como que Jesus fez a Santa Ceia. Inclusive tem um vídeo no YouTube num programa da Globo, onde o historiador e arqueólogo Rodrigo Silva, que inclusive é adventista, ele diz que, de fato, a Santa Ceia aconteceu com um cálice, né? Ele até mostra com símbolos como que aconteceu. Eu só vou falar como que aconteceu na igreja adventista. Então, essa mudança que aconteceu, onde as pessoas pegaram e aumentaram o número de cálices na ceia, vamos dizer assim,
ela começou muito antes de nós nascermos, né? É uma história muito antiga. Ela começou em 1898, lá na Igreja Adventista, quando a reforma quando a reforma ainda nem existia, 1898. Foi essa ideia, ela foi idealizada por um médico sanitarista chamado Dr. Kellogg. Ele era um médico muito famoso, inclusive ele era uma referência na Igreja Adventista sobre saúde, e muitas histórias são contadas que, após ele ter contato com religiões pagãs e religiões panteístas, ele desenvolveu uma crença diferente daquilo que ele defendia anteriormente. E quando ele voltou de uma viagem da Índia, ele foi até o presidente da Conferência Geral, por ser um médico muito influente. Para os irmãos terem uma ideia, ele era o chefe do Departamento de Saúde. E ele disse a ele, olha, não podemos mais tomar a ceia em copo único, porque esse copo ele tem muitas bactérias, ele tem fio de cabelo de barba, ele tem muitas secreções e é anti-higiênico. E é interessante, irmãos, que nós temos um texto, talvez para aqueles que conhecem esse livro, chamado Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 204. Mas antes disso, eu quero ler um outro texto. Esse texto vai ser o texto secundário. Um texto no livro de Evangelismo. Esse texto está no livro de Evangelismo, na página 2. Evangelismo, na página, inclusive eu li esse livro, Evangelismo, na página 273. Eu li esse texto no estudo passado aqui na sala virtual, onde ele diz assim: as ordenanças do batismo e da Santa Ceia são duas colunas monumentais, estando uma dentro e a outra fora da igreja. Sobre estas ordenanças, Cristo inscreveu o nome do verdadeiro Deus. Ou seja, não podemos fazer qualquer alteração nas colunas que sustentam a nossa fé. Agora, olha só que interessante a visão da senhora White. Talvez aqueles que não sabem, que estão na classe batismal, nós estamos falando um nome talvez diferente para vocês, a senhora White. Ela foi uma profetisa e mais na frente a gente vai entender melhor sobre o espírito de profecia. Achei necessário ler esse texto. Aqui diz assim a senhora White falando, prestem atenção. Em visão de noite, foi-me mostrada distintamente que essas opiniões foram por algumas consideradas grandes verdades, essas opiniões do Dr. Kellogg, que devessem ser introduzidas, dando-se-lhes preeminência na atualidade. Foi-me mostrada uma plataforma, vejam bem, plataforma firmada por sólidas vigas de madeira, as verdades da palavra de Deus. Alguém de alta responsabilidade na obra médica mandava que este homem, presidente da Conferência Geral, e aquele outro, os seus assessores, desprendessem as vigas que suportavam a plataforma. Esse texto, irmão, é para muitos que especulam que a senhora White não soube dessa situação. Quando, nessa conferência, o Dr. Kellogg, ele publicou na revista sobre a necessidade do higiene, de substituição. Lembrem-se que naquela época as igrejas evangélicas pentecostais, elas já utilizavam o cálice dividido, que é uma outra história que também antes elas não utilizavam. E aí ele trouxe essa ideia para dentro da igreja adventista. Olha só a resposta de Deus à senhora White. Ouvi então uma voz que dizia: onde estão os vigias que deveriam estar sobre os muros de Sião? Estão dormindo? Esta base foi lançada pelo obreiro mestre e suportará vendavais e tempestades.
permitirão que este homem, Dr. Kellogg, apresente doutrinas que neguem a passada experiência do povo de Deus? É chegado o tempo de ação decidida. Esse texto aqui é para aqueles que acham que a senhora White não se envolveu na mudança do cálice único para os cálices divididos. Agora, por que que nós, a igreja, por que que nosso povo comunga em um único cálice? Porque, como disse o apóstolo Paulo, é o cálice da comunhão. O cálice, ele tem um simbolismo na nossa doutrina. Ele simboliza a comunhão do corpo, a união. Jesus é a cabeça e nós somos os membros. E os membros não podem trabalhar separadamente. Irmãos, a igreja de Deus, ela precisa estar unida sobre a plataforma da verdade. Essa plataforma da verdade aqui mencionada é a mesma que é sustentada pelas duas colunas monumentais que está registrada no livro de Evangelismo, na página 273. Então, desses pilares, nenhum alfinete deve ser removido. Aqui no livro Meditações Maranata, eu quero ler, já estou terminando, diz assim: serão removidos então os marcos, e far-se-á uma tentativa para demolir as colunas de nossa fé. Alguém pode me citar quais são as colunas de nossa fé? Lá em Evangelismo, na parte 273, o batismo e a Santa Ceia. O batismo e a Santa Ceia são as duas colunas monumentais de nossa fé. Uma está fora da igreja, que é o batismo, porque para você entrar na igreja você precisa batizar, e a outra coluna está dentro da igreja. Outro ponto interessante, dentro da igreja, a Santa Ceia é um rito, é uma cerimônia exclusiva para os membros daquela fé. Por quê? Porque o símbolo da Santa Ceia é união sobre uma mesma fé. Então, se você está fora da igreja ainda, porque nós queremos que vocês vão batizar, vocês vão ser membros dessa igreja, vocês também vão participar desse rito sagrado, solene, com um significado muito importante. E aqui a senhora White, ela viu uma tentativa. Ela diz que serão removidos, então, os marcos e far-se-á uma tentativa para demolir as colunas de nossa fé. Então, as colunas de nossa fé foram tentadas serem derrubadas e ainda estão sendo tentadas até os nossos dias. Aqui eu tenho as decisões, eu creio que muitos de vocês devem ter as decisões da Conferência Geral. Nós tivemos a primeira vez que tentaram demolir a coluna da Santa Ceia, foi em 1959, naquela conferência, e foi resolvido que não poderia ser mudado. Em 1983, novamente foi tentado demolir a coluna, como viu a senhora White, novamente não foi aceita. Então, eu poderia citar todas as resoluções, 91, 95, 2003, 2015, 2019, a última agora, 2025. Nós tivemos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conferências gerais. 8 conferências gerais, irmãos. A conferência geral, ela acontece a cada 4 anos. Essa última que foi 5 anos. Durante todo esse tempo, Deus não permitiu. Agora eu quero ler, para finalizar, apenas um texto bem pequeno, que está nessa revista, é uma revista muito antiga, se os irmãos tiverem ela se chama de Embaixadores de Cristo, na página 11, ela é de 2018, diz assim, olha: na igreja organizada de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja.
Os membros de seu corpo seguem as instruções da cabeça. Assim como os membros do corpo humano obedecem os impulsos da mente. Na igreja organizada de Cristo, aqueles que são escolhidos como líderes têm um grau de autoridade em sua esfera. Os pastores, os ministros e os obreiros. Mas não são de modo nenhum a mais alta autoridade da igreja. Quando o julgamento da Conferência Geral, esse texto está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 492. Quando o julgamento da Conferência Geral, a mais alta autoridade de Deus sobre a terra, é exercido, o que acontece? A independência pessoal, ou seja, o achismo, o juízo privado não deve ser mantido, mas sim submetido. Irmãos, aqui é muito sério. Nós acreditamos, inclusive é um assunto que nós vamos falar à frente, como eu já mencionei, eu vou fazer um breve comentário. A Conferência Geral é o órgão que gerencia a nossa igreja. Ele é a mais alta autoridade na nossa igreja. Vamos supor que a Conferência Geral... Então, na Conferência Geral, são ministros do mundo inteiro reunidos, assim como aconteceu no dia de Jesus. Jesus era a cabeça e os discípulos também eram os seus assessores. Assim como hoje Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Vamos supor que um determinado ministro da Conferência Geral acredite que a Santa Ceia pode ser dada em copinhos. Ele tem uma ideia, né? Ele possa acreditar dessa maneira. É uma ideia pessoal dele. Mas aqui diz assim, ó, que quando o julgamento da Conferência Geral, a mais alta autoridade que Deus tem sobre a terra, é exercido, a independência pessoal e o juízo privado não devem ser mantidos, mas sim submetidos. Aqui diz mais assim: o erro que alguns correm o risco de cometer é investir a mente e o juízo de um homem ou de um pequeno grupo de homens com a plena medida de autoridade e influência de Deus, que Deus tem concedido à sua igreja no juízo e na voz de uma conferência geral reunida para planejar a prosperidade e o avanço de sua obra. Então, já entrando no assunto da conferência geral, a conferência geral ela se reúne a cada 4 anos, agora é 5, onde todos os ministros do mundo inteiro se reúnem, oram e pedem a direção de Deus para tomar as decisões. Dessa reunião de todos os ministros do mundo inteiro, resultam apenas poucos homens: o presidente, o secretário, o vice-presidente, o tesoureiro e um conselho ministerial. Detalhe, irmãos, esse grupo de homens, eles não têm autoridade para mudar nada que a Conferência Geral decidiu. Eles não têm autoridade. Quem disse isso? A senhora White, inspirada por Deus. Não sou eu que estou falando. Aqui está dizendo que a mais alta autoridade da igreja é a Conferência Geral. Aqui diz assim, ó: às vezes, quando um pequeno grupo de homens encarregado da administração universal do trabalho tem procurado, em nome da Conferência Geral, executar planos insensatos e restringir a obra de Deus, tenho dito que não posso mais considerá-la como a voz da Conferência Geral. Nós acreditamos que a Conferência Geral é a voz de Deus, mas, infelizmente, nós não podemos permitir que ideias individuais se interponham contra a ideia de Deus, porque nós acreditamos que a Conferência Geral é a voz de Deus, porque ela decide aquilo que está de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, irmãos, hoje nós falamos um pouco sobre a ceia. A Santa Ceia é um rito que nós falamos hoje apenas da distribuição do pão. Ele é o símbolo do corpo de Jesus, e da distribuição do suco de uva, que é o símbolo do sangue de Jesus. E aqui nos textos que nós lemos, de Mateus e também na carta de Paulo aos Coríntios,
nós lemos que a Santa Ceia sempre é mencionada na palavra de Deus como sendo utilizado apenas um cálice. Ah, mas existe então 100 membros, como fazer? Nós temos 100 membros, então nós vamos dividir a igreja em 2 grupos, 50-50. Cada ministro pode ter um cálice. Lembrando que não é um cálice por pessoa, é um cálice por grupo, porque senão a gente tira o simbolismo, tira o sentido da ceia. Imagina se os judeus utilizassem 6 cálices, porque a família era grande, tinha 10 pessoas, tinha 6 pessoas, tinha que usar 6. Não, era 4. Não podia alterar a simbologia. E eu quero finalizar com o que o apóstolo Paulo diz aqui, olha. 1 Coríntios capítulo 11, verso 2. Guardai as ordenanças como eu as entreguei a vós. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém.